ver porque Não, ontem eu não consegui não mexer. eu consigo alguma coisa aqui. Nos grupos ele foi 2 ou 3 e Parou. parou. Não, tô fazendo isso. Gente, 3 minutinhos para a gente compartilhar. Quem puder ajudar, como nós já estamos ao vivo, ontem nós não conseguimos compartilhar. A gente tem esses minutinhos para vocês ajudarem aí, por favor. Vou fazer um feito pra pronto. É, a Cláudia tá precisando fazer Eu usei o da Larissa outro dia. Né? Aquele dia da coisa você assistiu pela da Larissa, né? No meu programa eu peguei o dela. Impressa aí, né? Coisa feia. Tá escuro aí. Primavera com uma carinha de novo. Tô compartilhando direto da página. É, acho que é o único jeito. O meu só em abril, né? Só quando? Abril. Você tá brincando? Tô com cara aí, tô brincando. Feliz. Feliz pra caramba. Isso que é absurdo, porque abriu, gente. Vai ter que... Eu não queria falar, mas eu pedi que Não, é mês do meu ué. aniversário, então Não tá, Isso é aniversário? mês do meu aniversário. tá aparecendo o vídeo aí? Tá. Pra mim fala que não consegue reproduzir o vídeo. Espero que esteja ainda compartilhando. Acho que tá sim. Compartilhar. Então. Na minha página eu consigo, pelo menos, né? Na página do centro, pra mim, ela deixa. Mas eu não posso comentar, eu não posso fazer nada, compartilhar, não posso comentar a página de ninguém. Tem que dar um jeito de driblar isso aí. Mas é mais fácil, porque o quadradinho você ia clicando. Agora não, você tem que entrar. Então. Pra mim não tá aparecendo o vídeo. Reinicie ele. Iniciar a sala de vídeo. Reinicie a página. Vou fechar, sai fora. Fecha tudo. Você também tá batendo? O pessoal nosso da página puder ir, Michele, que eu já vi que está aí, a Cássia ainda não vi, Ana Maria, ó, o pessoal lá de Pongaí já está com a gente, obrigado Ana Maria, a Meli que sempre está com a gente, o Edmilson, se vocês puderem compartilhar nos grupos aí, nós agradecemos. Michele, vai compartilhando que suas amigas estão chegando, hein? Família, amigos, o negócio está crescendo aí. Graças a Deus. Vamos ver se reiniciar aí. Conseguiu aí? Eu iniciei outro. Agora sim. Mas como parece, compartilhando os compra e vende, descobrir. Não, mas não dá pau. Se bloquear. Já compartilha até coisa política o dia inteiro naquela porcaria do Facebook. Coisa boa não pode. Opa. Agora apareceu. Vou ter que reiniciar o celular. Às vezes o celular não. Assista os pontos pessoas iniciar sala de vídeo. Conseguiu aí? Eu acho que sim. Não sei, eu clico aqui só. Acho que sim, não sei. O meu ele nem. Ó, você clica.
Ele já dá que não é possível e já corta meu barato. Eu nem sei qual eu vou clicando de novo. Foi? Eu acho que sim. Gente, boa noite. Nós já vamos iniciar. O pessoal que está sempre com a gente já sabe como funciona. Já a gente avisa como funciona, dá os avisos. A Ana vai fazer oração. Rosângela, bem-vinda. Só para explicar, mas já a gente dá uma pincelada de como é o trabalho. Não é reunião mediúnica, tá? Estudo do Livro dos Espíritos. Depois nós falamos as questões, mas a gente vai conversando durante o estudo. A participação é para vocês participarem, perguntarem, questionarem, responderem. A ideia é a gente estar todo mundo junto participando, tá bom? Faz a oração para a gente iniciar. Deixa eu pôr as questões aqui. É da 674? 681. Boa noite a todos. Eu convido a todos a nos unirmos em oração para iniciarmos mais um dia de estudos, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho que nos acompanha, que cuida da gente, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, de mais um dia, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Gratidão aos nossos amigos que nos ajudam, espirituais, do plano espiritual. Gratidão pelo apoio, nos ajude a entender o estudo de hoje, que nos traga paz e que a gente consiga transmitir para as pessoas que estão assistindo essa paz, essa luz, que entendam o que vai ser estudado hoje, o Evangelho de Jesus, nos auxilie no estudo. Gratidão é um nome que a gente sempre tem que ter pela força da espiritualidade. Mais uma vez, então, agradecemos e damos, então, por aberto os estudos de hoje. Que assim seja. E só os avisos, então, só para quem está chegando a primeira vez, os que estão com a gente sempre já sabem como funciona. Então, estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos tentar fazer a parte terceira, né? Já estamos nas leis morais, nós vamos tentar fazer das 674 a 681. Lei do trabalho, necessidade do trabalho é o tema, tá? Então essa é a ideia. Não sei se nós vamos conseguir fazer todas hoje, das 674, da 74 até 81, são bastantes questões, é um assunto que nós vamos conversar bastante, e são muitas questões, né? Para quem estava ontem ao vivo, quem estava lá, nós vamos comentar sobre a palestra que eu falei ontem durante a transmissão. Aliás, ontem a transmissão, quero muito agradecer, que eu estou vendo só a Michele e o Edmilson, que sempre estão compartilhando com a gente e tal, mas a Valéria, a Cássio, o Tavinho, o Anderson, o pessoal ontem ajudou demais da conta. Nós tivemos ontem uma participação muito parecida com o que a gente tem no estudo em relação a comentários, foram mais de 400 comentários, o pessoal respondendo, ajudando. Então nós gostaríamos primeiro de agradecer. Enquanto isso, nós já vamos falando, Michele que estava aí, Edmilson, se vocês quiserem ir comentando, a gente dá os avisos. Eu tenho que falar, ontem nós passamos batido a doação dos frangos, hoje nós temos também a doação do leite, mas a gente já fala disso já. Só vou pegar a capinha do CD para a gente divulgar e a gente... Mas pode continuar, por favor. Cláudia, Ana... Palestra do Edgar ontem. É bem que eu falei, né? O Edgar tira a gente da zona de conforto. Ele faz com que a gente pense, querendo ou não. Tira todas as desculpas que a gente inventa para que a gente não faça as coisas, ou porque a gente não lê, ou porque a gente não mude de comportamento. Eu acho ele muito... Eu acho que o Edgar sempre dá uma palestra
respondendo as perguntas com outra pergunta. Então não tem como você não pensar, não refletir sobre... Principalmente, eu acho que o Edgar frisa muito nas palestras dele o grande amor de Jesus por nós. Ele frisa também a importância da gente se perdoar, se amar. E ele finaliza sempre, aí sim, com uma melhora moral, individual, mas sempre colocando a gente, tirando a gente da zona de conforto. Então, eu sou suspeita, eu gosto demais da palestra dele. Dei demais já. Uma coisa assim que eu prestei muita atenção foi quando ele falou sobre a dor. A gente sempre fica pedindo para não ter, né, dor. E a dor física, ele falou sobre a dor física e a dor interna, né? A dor que vem de dentro, essa é bem pior. Aí eu fiquei lá no meu cantinho pensando, é onde leva a pessoa à depressão, né? A pessoa vai, porque essa é a pior, né? Aquela que leva a pessoa é onde suicídio, né, gente, que tá aí. Quando ele falou disso, na hora me veio na cabeça o suicídio. Porque ele falou que tem os dois tipos de dor, né? Aquele que a pessoa fica, ai, coitadinho de mim, né? A pessoa... E a dor física não é... A gente toma um remédio, você procura, né? Mas faz parte. Uhum. Mas aquela que vem de dentro, gente, é a pior. Sabe, eu acho que não tem dor física pior que aquela que vem, porque eu já passei por isso, sabe? Aquela que vem da cabeça da gente, aquela que graças a Deus, né? Deus me tirou, que meu marido faz, é frescura. Ele foi comprar um remédio, eu fiz, remédio para quê? Eu falei, para frescura. Ele falou que eu tô com frescura. Aí comecei a tomar, me deixou os ombros, eu joguei fora, falei, não, quem vai me levantar sou eu, porque graças a Deus eu tenho força, né? Eu sou forte. Então, mas gente, nada é pior do que a sua cabeça não tá bem. A hora que ele falou ontem, ali que ele começou com isso, né? Nossa, eu me enxerguei ali, ó. Falei, nossa, se eu não tivesse tido a força de Deus para mim. Mas, Cláudia, é bom você tocar no assunto do remédio, que você falou que jogou fora, que eu vou levantar sozinha. Então, mas é interessante a gente não colocar taxar o remédio como ruim, não, assim. Ele fez mal, ele fazia dormir demais. Mas porque tem pessoas que necessitam, né? Não, tem gente que toma e não acontece nada. Não, mas aí faz uns dois paralelos. Continua com o tratamento profissional, claro, faz um tratamento espiritual, vai estudar, se apega no evangelho, estuda, sai da zona de conforto, tudo isso, né? Não é para deixar de tomar, não. Porque Cláudia, só traz um pouquinho mais para cá o microfone. Porque às vezes a pessoa acha assim, ó, então eu sou muito fraca, eu preciso do remédio. Não, não é isso. Cada um é de um jeito. Sim. Né? Tá? Não, porque o remédio me fazia mal, eu comentei com o médico. Ele falou, não, mantém essa dose. Eu falei, mas você está me deixando zonza, tá? Assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula, eu tinha que ter minha vida. Cada um consegue se adaptar do jeito, né? Parei e falei, não, vamos lá, você tem, né, uma filha, você tem, né, vamos tocar o barco. Ó, o comentário da Michele, só para aproveitar o seu aí. Ontem reparei como dou desculpas para muita coisa. Adorei a palestra. Gervásio, bem-vindo, estamos sentindo falta de você. Eu vou só ser curto e grosso em relação à palestra do Edgar, porque ontem um monte de gente elogiou, teve tanto que tiveram 410 comentários durante a palestra, né? E acho assustador, a única coisa que eu acho assustadora é quando a gente, eu leio, né? Isso é uma posição minha. Nossa, linda a palestra do Edgar. Aí me assusta porque eu não tenho nada de lindo. Na verdade, assim, quando você escuta que você dá desculpa para você, que nós não queremos sofrer, que nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, que nós não entendemos que nós viemos para trabalho, e acha que a palestra do Edgar foi linda, não entendemos nada. Então o Edgar veio aqui, falou uma hora e não serviu absolutamente para nada, porque não tem nada de lindo. Estou falando por mim, eu não consigo fazer 5% do que, teoricamente, a palestra do Edgar me indica que deveria ser o caminho. Então, assim, quando eu ouço, nossa, é linda, eu fico encantada com a palestra do Edgar, me assusta, porque realmente, e isso eu converso muito com ele, eu não consigo entender, ou eu estou num padrão acima do que 99% da população hoje se encontra, né? Quer dizer, eu ainda não consigo me conformar com a dor, eu ainda não consigo me conformar com o sofrimento. Quando minha mãe ficou doente, eu não achei que era legal e bacana, porque hoje, depois de entender, de olhar e avaliar e tal, talvez melhor. Então eu estou num patamar ainda muito diferente como a maioria. A Camila está respondendo aqui, a palestra do Edgar dá uma sacudida na gente.
O Edmilson, ouvindo a palestra de Edgar, e para meditar e ter a certeza que temos que mudar muito para seguir o caminho de Jesus. Exatamente, tira a gente da zona de conforto, tira a gente do comodismo, do coitadinho, tira a gente de todas as desculpas que a gente... A Duda está fazendo um comentário interessante, que eu entendi ontem, que foi desmistifica a ideia de que Deus é juiz. Na verdade, somos nós que devemos e às vezes não queremos pagar a conta. Então é nesse sentido. Eu acho que muito da palestra... Aliás, ele sempre fala isso, né? E fica muito claro que, na verdade, e ainda ele brincou na hora de ir embora, né? Está falando isso. Ele falou, desculpa e tal, porque eu falei que venha muito sofrimento para todo mundo e tal. E é nesse sentido. Então, assim, me assusta, é que nem eu sempre falo em palestra, já falei em vários lugares e tal, quando alguém vem para mim depois da palestra e fala assim, nossa, o Evangelho é meu livro de cabeceira. Tá, não me convenceu, porque normalmente eu falo em palestra, todo mundo dá risada, e é realmente mais ou menos isso. Normalmente o livro de cabeceira é o livro que você põe do lado para pôr o copo em cima, né? Para ficar mais alto, para você ter menos trabalho e ter que abaixar. Então, enquanto o Evangelho não for o livro que nós estudamos para tentar melhorar a nossa conduta moral, a nossa modificação, a nossa evolução espiritual e moral, o Evangelho não serve para absolutamente nada. Realmente vai continuar sendo o livro de cabeceira. E as palestras de Edgar é a mesma coisa. A Ana falou, a Cláudia tinha comentado, acho que alguém comentou aqui também, o Edmilson. É realmente essa história de falar assim, opa, peraí, aqui é que eu não estou fazendo, isso é que eu não estou fazendo, aquele outro eu não estou fazendo. Ou, tomara que quem assistiu e achou que foi linda e maravilhosa, já esteja fazendo tudo isso e não precise mais desse tipo de situação para passar. Né? O que a Camila falou aqui, deixa a gente pensativa no sentido de voltar para dentro e perceber que para evoluir primeiro, a gente precisa se conhecer, é verdade. Muito isso, muito isso. O comentário do Acácio extremamente pertinente. A delicadeza com que Edgar nos mostra os caminhos duríssimos é diferente. Ele fala fácil, mas se ele falar de novo, você entende diferente. Por aí, Acácio. Mas o Edgar tem uma grande vantagem, que eu gosto muito. Ele fala manso, mas ele não tem um pingo de preocupação em dar a cacetada. Né? A ponto dele virar e falar assim, olha, me desculpem, mas tomara que vocês tenham muitos problemas e muitas dores e muito sofrimento para vocês melhorarem. Então, mas por com isso... extrema doçura. Então, mas com extrema doçura, mas sem se preocupar um pouquinho em ser doce. Mas é o jeito dele. O jeito dele é assim, mas é isso que eu falo. Se nós olharmos para o Edgar... se você olhar para o Edgar com o olhar realmente, eu vou embora, nossa, linda essa palestra. Maravilhosa, vai parecer o poste que fica ali, né? Eu vou embora e foi linda e maravilhosa a palestra. E não acrescentou, não me fez refletir, não me fez mudar em nada. Eu continuo achando Edgar lindo com aqueles olhos azuis. E o que ele falou? Ele falou um monte de coisa super bacana, super bonito. O jeito dele falar me encanta. É mesmo. E o que ele falou? O que te tocou? O que fez fazer com que mudou de ontem para ontem, de ontem à noite, a hora que acabou às 9 horas da noite, para hoje às 8h15, o que fez fazer eu refletir que a palestra tenha realmente sido tão importante que eu pensei em mudar alguma atitude. É esse o sentido da palestra, é esse o sentido do estudo, é esse o sentido do trabalho, e nós vamos falar já disso aqui. Né? Vamos lá, mais alguém? Então, avisos que passaram. Gente, primeiro, de novo, ontem a Ana falou, nós estamos falando já há umas 3 semanas, nós estamos divulgando, está na nossa página, o pessoal da Família com Jesus, inclusive, fez uma arte lá. Nós estamos divulgando e vendendo o CD do Família com Jesus, R$20, muito legal o trabalho, a renda toda é revertida para a construção da sede, do prédio do Fraternidade, da Casa de Fraternidade em Araraquara. Além de tudo isso, além de o trabalho ser muito bacana, além a renda ser revertida para a Casa de Fraternidade, nós divulgamos e fazemos propaganda porque realmente o trabalho é muito bacana. Não só social, como o trabalho musical. Quem quiser, quem ouviu, quem teve a oportunidade de conhecer, pode ouvir. Nós gostamos muito, por isso nós divulgamos. É a mesma coisa que nós fazemos com a camiseta Perispírito. Não é só porque é para ajudar a Casa de Fraternidade. Se fosse uma porcaria, eu não ia colocar minha cara aqui.
Então realmente é muito legal, muito bacana, vale a pena para quem quiser conhecer. Quem não quiser comprar com a gente, quiser comprar, eles falaram que entregam, entra na página deles do Facebook, Família com Jesus, e eles entregam para vocês via correio, segundo o Humberto, a Paula e a Isabel. Tá bom? Ontem nós esquecemos de falar, está na página para quem acompanhou lá e quiser curtir e compartilhar, que a gente sempre pede. Nós recebemos ontem a doação de 40 frangos inteiros que foram já encaminhados para a assistência vicentina, para o asilo de Pederneiras, e 5 nós reservamos para a educação infantil, que começa as aulas na semana que vem, para o almoço deles. E é Nenê do Pai, é isso? Nenê do papai. Nenê do Papai, o Nenê do Pai, aqui de Pederneiras, eventos e tal, que fez essa doação para a gente e que nós já repassamos para o asilo. E hoje, cada 15 dias, hoje nós recebemos a doação do leite também, 120 litros de leite tipo A, da Lete, lá de Descalvado, que também já foi entregue no asilo, também está lá na página. A gente sempre pede para todo mundo compartilhar, não só para divulgar e para agradecer a empresa que faz a doação, mas, como a gente sempre fala, de repente apareceu uma alma caridosa aí, que goste da ideia, abrace a ideia da doação, da participação social e ajude também qualquer outra entidade, não daqui de Pederneiras só, em qualquer outra cidade. Por isso que a página, aliás, a abrangência da página é até fora do país, então se a gente divulgar, de repente nós vamos ter mais empresas, mais gente participando. É a Cássio, acho que o primeiro dia, não sei não, acho que nós vamos fazer macarrão com frango mesmo. Te interessa? Vem? Dia 15 a gente começa. Mais algum recado aí que precisa? A Valéria chegou tarde, hein, Valéria? O Gervásio gosta de churrasco, o Gervásio não As dá para fazer o crianças frango. também, mas se vocês quiserem doar, não pode vir fazer churrasco, e eu também. Eu prefiro também, viu, Gervásio? A Sandrinha e Ribeiro falou, você vai comentando aí depois o que for de entendido. Sim. De alguma coisa do estudo. A Sandrinha está falando dela. Tá, depois. Então, só os avisos, né? Quem está acostumado. Gente, toda participação, comentário, pergunta, resposta que vocês quiserem dar, questionamento, não concordar, fiquem à vontade para quem está entrando a primeira vez. As questões, como a gente falou, é 674 a 681 do Livro dos Espíritos, necessidade do trabalho. Quando for alguma coisa que não é diretamente relacionada às questões do estudo, nós tentamos responder depois, tá bom? Às vezes vocês vão ver que tem pedido de oração, não precisa se preocupar, depois a gente anota os nomes e passa para o caderno de orações. As questões que nós não respondemos durante o estudo e que não forem referentes às questões de hoje, também a gente tenta responder depois, tá? E só, Mariana, bem-vinda. Rosângela, bem-vinda. Rosângela, nós temos a transmissão toda quarta do estudo, das 8, das 20 às 21h30 e das palestras às terças, tá bom? Se você puder entrar, curtir e seguir a página, você sempre tem as notificações, além das transmissões. Nós temos textos, artigos, vídeos, tem bastante coisa bacana, fora as outras redes sociais que daqui a pouco as meninas, aí o Acácio, a Valéria, as meninas, o Acácio não, as meninas, vírgula, o Acácio, bom, também não tem problema nenhum, hoje em dia, se eu falar isso, o nego vai me crucificar, se eu falar o Acácio também junto, vão me crucificar. Então entendam como vocês acharem melhor. Se eu consertar, vão me chamar de machista. Se eu não consertar, vão me chamar de homofóbico. Então, melhor deixar do jeito que está. Tá bom? Então, vamos lá? Vocês lêem pra gente? Cláudia, põe mais pertinho lá o microfone. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. E aí, vamos lá, comentários. Hoje eu não vou falar sozinho não, hein? Hoje vocês participem aí, comentem, respondam. Nós vamos mudar um pouquinho o formato do estudo. Sem participação fica todo mundo, assim ninguém fala aqui, eu só respondo e só fico falando.
Tem um monte de reclamação, hoje nós vamos resolver todas. Nossa. Nossa, quem reclamou? Tá? Não interessa. Tá. Reclamou, né? Nossa. Aham, o que, Dani? Qual música que você gostou do CD, Dani? Você fez divulgação, você faz divulgação e fala, você não gosta? Eu divulgo. Você divulga, as músicas são lindas. Gente, nossa, demorou, né? Eu tava sentindo falta disso já. Não, as músicas são lindas. Não sabe que música que tem? Então como é que você fala que a música é linda? E se for uma porcaria? Eu não falei que a música é Falou sim, você compartilhou e falou que a música é linda. Gente, você tá chegando pela primeira vez. Vamos. Tá entrando no eixo. Se não É assim acontecer isso, mesmo, não isso é é. uma coisa assim que eu acho que é... Wagner. Responde pra mim, Wagner. Fazia tempo Como? que ele não Responda, mexia, Wagner. né? Não tô mexendo com você. Fiz uma pergunta só. Falaram pra mim assim, ó, assiste logo do Edgar pra poder responder pra ela. Eu falei, não, se eu não assistir, eu não vou assistir agora correto. Não adianta. Vamos lá? E aí? Necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Então, ó, só pra gente lembrar. Bom, vamos lá. Então a gente precisa ter condição para viver, né? A gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa pagar as contas, enfim. As contas Aí cai no materialismo. Então, mas aí é. O homem trabalha mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Quer dizer, a gente a gente trabalha para conquistar uma coisa material de valor, por exemplo. Aí aquilo dura muito pouco o prazer ou a felicidade de ter aquilo, porque eu já quero outra coisa. Aquilo já não me satisfaz mais. Então, materialmente, a gente trabalha em excesso, às vezes, por supérfluo, não porque a gente necessita, né? Então, a gente trabalha mais do que deveria, eu acho, em alguns casos. Já falei, só eu vou falar. Mais algum comentário? O pessoal aí na internet, ó, a Camila fez o trabalho edifica o homem. Na 675 ele vai questionar em relação a isso, mas na 674 ele deixa claro que a pergunta de Kardec é se é uma lei natural. Se nós falamos que é uma lei natural, então é uma lei imutável, é isso? Se nós já conversamos lá atrás que todas as leis naturais ou divinas são imutáveis, a pergunta de Kardec é muito simples. A necessidade do trabalho é uma lei natural? Sim. Tá? Então ele não está perguntando aqui, ó, se o dinheiro, se eu preciso de dinheiro, então eu preciso trabalhar, se eu preciso de alguma coisa, eu preciso trabalhar. A pergunta dele é mais profunda, como é, ó, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei natural ou uma lei divina, como nós falamos? E a resposta dos espíritos, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo a necessidade. Se a gente parar aí depois nós vamos entrar em tudo isso que a Ana comentou. E aí a resposta, daí a segunda parte da resposta também. A civilização, a humanidade no momento que nós vivemos, obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. E essas necessidades nós podemos entender como a gente quiser. Necessidade social, necessidade por prazer, por orgulho, por vaidade, por realmente gostar daquilo, enfim, por um monte de coisa nesse sentido. Tá? Mas vamos na 675, que aí vai mudar um pouquinho do que a Ana falou, ou vai esclarecer algumas coisas e faz a gente questionar algumas coisas. Pode. Vamos lá? Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, comentário? Que aí vai mudar um pouquinho do que ele fez, do que eles já responderam na segunda parte lá e que a Ana comentou, né? Tudo que você está fazendo, caridade, tudo Prece, é oração, trabalho. É trabalho. Não só que você ganha dinheiro ou que você é remunerado, pode ser considerado trabalho, né? Tá, mas nós vamos até chegar em perfeito, Wagner, nós vamos tocar nesse assunto logo depois. Todo mas trabalho... perfeito, mas ó, então a resposta dos espíritos é não. Certo? Certo. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. Depois nós vamos chegar no que o Wagner falou. O espírito também trabalha como o corpo. Ele está perguntando aqui, o trabalho é só material? Não. O voluntário, o físico, de trabalhar para receber o dinheiro, ou o trabalho voluntário porque eu ajudo em alguma casa? A pergunta dele é essa. O que nós fazemos como caridade também é um trabalho material. Então a resposta dos espíritos, não. O espírito também trabalha como o corpo. Só para, Sandrinha, eu acho não, é uma lei natural. Ela está respondendo que sim, né?
Eu acho que sim, é uma lei natural, eu acho, né? Então a gente está confirmando, é uma lei natural. Os espíritos já responderam que sim. Na 674, né? Mas na 675 a pergunta ela vai um pouquinho mais. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. E aí o Wagner respondeu lá, não, mas tudo aquilo que a gente faz, mesmo sem receber, também é trabalho. Mas a pergunta de Kardec, tudo isso que nós fazemos, mesmo o trabalho voluntário que não recebemos e tal, e isso nós vamos tocar, nós vamos aprofundar nisso, é trabalho, mas é trabalho material. Aí a resposta deles é, não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que eles deixam claro isso? Por que eles estão falando isso? Porque senão eles poderiam partir para esse lado que você falou, que nós vamos discutir bastante sobre isso já já. Mas por que eles não falaram, não é só o trabalho remunerado? Porque a pergunta de Kardec não foi essa. Posso responder, eu posso estar falando uma besteira. Porque a gente mesmo principalmente quando é em sono, que a gente entra em desdobramento, a gente entra, se você manter um padrão vibratório, conseguir ter um padrão vibratório legal, você consegue em desdobramento também trabalhar na espiritualidade, ajudando, enfim. Em oração, o espírito também ajuda quando a gente se preocupa, faz uma prece de coração, quando você vai dar um passe, quando você não depende da sua boa vontade, do seu coração, do amor que você dispõe, da energia que você tem para doar. Eu acredito que é nisso que ele está falando, que o espírito trabalha também como corpo. Aí você falou do espírito encarnado. E o espírito desencarnado? Que é o exemplo que você sempre dá do aluninho lá seu, lá no outro centro da educação infantil. Também trabalha, desencarnado também trabalha. Entendeu? Então, a gente acabou de agradecer a espiritualidade que acompanha o nosso trabalho, ela está aqui trabalhando, ou seja, trazendo desencarnados, às vezes às vezes não, trazendo desencarnados para o estudo, para que haja conhecimento do que precisa, para ele entender a condição física, moral dele, como é que ele está encarnado, desencarnado. A espiritualidade trabalha o tempo todo resgatando, ajudando, a providência divina está a todo instante, né? Socorrendo. Então por isso que eles estão respondendo isso. Sim. Vai abranger o lado do nosso espírito, sim, encarnado, como encarnados, e do desencarnado, que é aquela brincadeira, não, que é o comentário que você faz do menino. Nossa, que me desanimou, que falou que ele vai continuar trabalhando o resto da eternidade. Naqueles 18 anos, falou, nossa, não acredito que eu não vou descansar. Entendeu? Então. É porque na verdade a gente sempre acreditou que morria e acabava. Não, quando a gente mas é exatamente isso, Dani. A gente não fala isso, escuta isso até hoje. Vai descansar, finalmente vai descansar. Não vai, né? Então, descansou. Então, a gente fala, às vezes a gente sem querer fala isso, né? Já está automático, né? Ele já está do lado ali quando descansou. Então. Não, mas e se a gente realmente morrer e descansar e ficar parado, é porque a gente não entendeu que desencarnou. Começa por aí, então comece a se preocupar. Porque você já não entendeu que desencarnou. Então é nesse sentido. Aí nós podemos entrar, o Gervásio está fazendo um comentário, tem gente que diz que trabalhar em casa não é trabalho. Aí, Gervásio, nós vamos abranger, nós vamos entrar nisso e vamos abranger outras coisas, e aí vai virar um rolo. Por isso nós não vamos acabar hoje até 681. Porque tem 2 braços aí, 3 nessa pergunta, que foi o primeiro, que é a resposta, que não é só o material, mas dentro desse material vai entrar o que o Wagner comentou, que é um problema muito sério. Vai entrar o que o Gervásio está comentando. Por exemplo, hoje, por incrível que pareça, com o pedido e os gritos de liberdade de expressão, de escolha, de democracia, hoje, se uma mulher com 25 anos de idade resolver que ela não quer estudar, que ela não quer trabalhar e que ela quer ser dona de casa, ela é execrada na sociedade, porque ela escolheu ser dona de casa. E aí o que você falou, tem gente que diz que trabalhar em casa não é trabalho. Jornada de mulher dona de casa é de 24 horas, sem hora extra, sem 13º, sem remuneração e sem nenhum tipo de risco de trabalho. E hoje uma jovem de 20 anos, 25, 30 anos, que tomar a decisão por escolha de que ela quer trabalhar na casa dela, que ela quer fazer comida, que ela limpar a casa, cuidar dos filhos e tal, ela é execrada socialmente, por uma escolha que ela fez. E é um trabalho tão ou mais valioso do que quem está indo para a faculdade, quem está indo trabalhar
na roça e assim por diante. Simplesmente para uma escolha. Mas nós estamos vivendo uma sociedade tão hipócrita, tão imbecil nesse momento, que aí ela não pode ter escolha. Nós brigamos por uma liberdade e nós achamos absurdo o outro escolher uma coisa que eu não concordo. Então é só um exemplo do Gervásio aqui. Com relação ao caso do Wagner, é mais assustador ainda. Os trabalhos voluntários, os trabalhos assistenciais e tudo mais, eles são tão ou mais importantes do que os remunerados. E normalmente a importância ou a responsabilidade que nós temos com esses trabalhos são infinitamente menores do que os remunerados. Isso porque eu me propus, né? Normalmente quando você vai fazer um trabalho voluntário é uma proposta que você faz, né? Você se oferece a fazer esse tipo de trabalho. Você se põe à disposição para fazer esse tipo de trabalho. E aí, ou o dia que melhora a minha situação emocional, espiritual, ou eu não estou mais afim, ou a minha vida já está tomando um outro rumo, eu não vou mais fazer o trabalho voluntário. Isso nós estamos cansados de ver. E isso vale para tudo, isso vale para qualquer coisa. Qualquer tipo de atividade nesse sentido é trabalho. Então, se nós vamos pegar o trabalho voluntário, é trabalho. O estudo que você vem fazer na casa espírita é trabalho. A palestra que você se compromete a fazer é trabalho. O trabalho lá na Cidade Nova com as crianças é trabalho. O trabalho no asilo é trabalho. Tudo isso é trabalho. E aí é simplesmente uma escolha de cada um cumprir ou não. A minha responsabilidade quando eu assumo o compromisso para fazer isso é minha. Isso não cabe. A casa espírita, nós já recebemos crítica com relação a isso. Nossa, tal pessoa não apareceu mais, ninguém liga para perguntar. Não vou ligar para perguntar. A pessoa provavelmente não quer mais vir, não está com vontade. Ou se tiver um problema de saúde, alguma coisa, fatalmente nós vamos ficar sabendo ou vai nos procurar. Do contrário, porque provavelmente não tem mais interesse em vir. Ou porque resolveu o problema que tinha, ou, não, ou enfim, por inúmeros motivos, não está vindo mais. Mas são os compromissos que nós assumimos. E o pior de tudo que nós ainda não conseguimos entender, são compromissos assumidos com a gente mesmo, né? O fato de você vir para o estudo, ou você fazer um trabalho assistencial, ou fazer trabalho mediúnico, que nós já falamos aqui, enfim, qualquer tipo de trabalho, o maior beneficiário é você. Quem está se enganando é você. Sou eu, e assim por diante. Deixa eu só responder aqui do Edmilson, eu vi que ele fez um comentário, você dá para ler? A gente assistindo esse estudo, estamos trabalhando? Sim, pois faz o cérebro trabalhar e o raciocínio para o entendimento. Sem eu ler, é mais ou menos isso, Edmilson. Fora o que a gente está vibrando também, Edmilson. Eu acho que a gente também tem um trabalho de vibração, quando a gente fazer, eu pelo menos tento, uma vibração de amor, já que a gente tem o conhecimento que a espiritualidade traz irmãos que necessitam de ouvir palavras. Então, se eles necessitam de ouvir palavras e entendimento, eles necessitam também de vibração de amor, né? Lembra que vibrar é a gente orar em silêncio, emanar amor para quem está necessitando. Tanto aqui, encarnados, desencarnados e as pessoas que estão assistindo. Como agora tem uma mãe falando, que já falei para entrar em contato, e que o filho foi assassinado, enfim. Então é uma vibração de amor também o estudo. Não, e tudo. Gente, e assim, é muito simples, a gente fala isso sempre, mas é por causa... Para vir no estudo, para vir na palestra, isso nós já falamos 500 vezes, outro dia acho que a Camila até colocou no grupo, no programa de sábado na Barra, acabou saindo esse comentário. Vir para a palestra, vir para o estudo e fingir que está aprendendo alguma coisa, ou que está questionando alguma coisa, ou que está tentando assimilar alguma coisa, você está enganando quem, cara, pálida? Está perdendo 1 hora na terça-feira e 1h30 na quarta. Se não servir para questionamento, por isso que eu falei do Edgar ontem, e nós falamos isso toda semana, na terça e na quarta. Se eu vier para a palestra, o Edmilson falou que também é um trabalho, se eu vier para a palestra, eu vier para o estudo e fingir que eu estou interessado em estudar, ou aprender, ou questionar, ou mudar, estou perdendo 1 hora na terça-feira e estou perdendo 1h30 na quarta-feira. São 2h30 que eu estou prestando um desserviço a mim mesmo. Simples assim.
É simples assim. É a mesma coisa que o aluno que vai na escola e finge que está assistindo aula. A mesma coisa. Estou enganando quem? Meu pai? Não. Minha mãe? Não. A gente ouvia isso quando era moleque. Está enganando você. Não está enganando o professor, não está enganando mãe, não está enganando pai. Quem está perdendo, quem é o prejuízo é seu. Quem não está aproveitando a oportunidade sou eu quando eu faço isso. Então, quando Edmilson fala que o trabalho é nesse sentido, claro que é, Edmilson. Sempre que nós nos colocamos, principalmente em relação a isso, nós temos que lembrar mais uma coisa. Lembra da primeira e da segunda, quando ele fala que só das 675, só devemos entender para o trabalho a ocupação material, e a Ana falou do desdobramento, falou do passe, nós falamos que a espiritualidade está trabalhando, é nesse sentido. Quantas pessoas que nós não temos, ou quantos espíritos encarnados que frequentam o estudo todas as quartas-feiras e são trazidos para serem esclarecidos e para serem ajudados no entendimento um pouco maior. Olha o tamanho da responsabilidade de que se tem em relação a isso. Então é a mesma coisa que a gente fala. Ah, mas essa quarta-feira eu não vou porque tem jogo de futebol. Que bacana, que legal. O problema é de quem? Do Alexandre, do Amigos do Bem, da Ana? Não, o problema é que eu vou assistir futebol e tomar cerveja em vez de estudar. E aí é por prejuízo. Mas é uma escolha. Claro que é, o livre-arbítrio trair. A escolha é de cada um. A desculpa que eu arrumo para mim mesmo não precisa de uma desculpa na página do Amigos do Bem, no grupo do WhatsApp do Amigos do Bem. Eu não fui porque eu escolhi não ir aquele dia. Eu tinha um churrasco, eu tinha um jogo de futebol, eu tinha uma coisa e aquele dia eu não vou. Outras coisas são mais importantes. Sempre questão de escolha. Então, em relação a isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa que chegar na outra quarta-feira e nós falamos assim, nossa, mas... Puta, hoje a gente podia ir lá no Boca, porque vai ter um show. Tá, não, então hoje não vamos fazer a transmissão do estudo, porque hoje nós temos um outro compromisso. E aí são, normalmente, 3.000, 4.000 pessoas que nos acompanham, que participam com a gente, fora os desencarnados, que nós não estaríamos fazendo. Inclusive, lembrando que quarta-feira que vem nós não vamos ter estudo, nós vamos ter a transmissão da palestra lá de Cafelândia. Então é nesse sentido. Então aí vai linkar, o Wagner falou do trabalho voluntário, todo tipo de trabalho é trabalho. E o que ainda nós não entendemos é que todo tipo de trabalho deveria se dar o mesmo tipo de valor que nós damos para todos os tipos de trabalho. Porque nós não gostamos, ou é legal acordar de sábado quando tem que socorrer uma emergência. No domingo, não é tudo que é agradável. Mas tem que ser feito, são escolhas que nós fazemos em relação ao que vai fazer. E quando nós não colocamos, aí vai em relação a tudo. Aí a Ana comentou do espírito que nós fazemos, por isso das 675, então ele abrange todos esses tipos de trabalho. Sempre vai abranger, e aí depende do nosso grau de entendimento e de evolução para dar valor para isso. E nós somos, assim, privilegiados na quantidade de desculpas que nós arrumamos, né? Assim, mas de quarta-feira às 8, nossa, eu trabalho até às 7h30. De terça eu chego cansado, não dá. Nossa, mas estou trabalhando fora e não aguento, eu chego em casa um bagaço. Gente, perfeitamente compreensível e aceitável, mas não use isso como desculpa para falar que eu não estou fazendo. Eu não quero fazer. Isso é uma discussão com o Edgar no dia do seminário. Eu não quero fazer porque estou cansado. Não é estou cansado, então não vou fazer. Não, eu não quero fazer porque isso é menos importante do que eu descansar. Seja honesto, sejamos honestos com a gente mesmo, né? Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu não quis fazer determinada coisa. Ninguém pôs um revólver na minha cabeça e falou, olha, vai dormir de quarta-feira às 8 horas da noite, porque senão amanhã eu vou te matar se você acordar cansada reclamando. Não conheço ninguém que faz isso. Alguns maridos que eu conheço fazem, mas não vou contar o nome, vou contar o santo, só o milagre. Nesse sentido, então, quando eu tomo a decisão de não fazer trabalho voluntário, de não participar de qualquer tipo de coisa que me faça me ajudar na evolução moral, escolha é minha. Não justifiquemos com coisas que não são verdadeiras. Nós sabemos que não é verdade. Então, nesse sentido... Principalmente quando a gente já tem um conhecimento da importância do trabalho voluntário, e quando a gente assume um trabalho voluntário, por exemplo, é a evangelização, que em junho faz 8 anos. Eu sei que se eu não for, elas estão esperando, seja às 40, às 30, às 10 ou às 5, as crianças, né? Então, é o trabalho que eu me proponho a fazer
tem sempre alguém do outro lado esperando. Pode ser encarnado ou desencarnado. Mesmo porque eu assumi um compromisso. Eu assumi Gente, é isso que nós precisamos entender, né? A Michele foi. Responsabilidade e compromisso é essencial para a evolução de nosso trabalho. Exatamente. Se a gente tivesse o mesmo comprometimento que a gente tem com o serviço remunerado, porque se a gente faltar... não precisava nem ser serviço remunerado, hein? Se a gente tivesse o mesmo compromisso com o lazer, com o trabalho voluntário, com a nossa evolução moral que nós temos com o lazer, já estava excelente. Não precisa nem pensar no trabalho remunerado. O remunerado, a gente não falta... mas é isso que eu estou falando. Esse é obrigado. Ou se eu sou independente, não, eu tenho que entregar o trabalho. Esse ainda vem na marra, né? Porque senão você vai ser mandado embora. Mas é isso que eu falo. Se nós tivéssemos o comprometimento que nós temos com os trabalhos assistenciais, ou com o nosso trabalho de crescimento moral, do mesmo que nós temos com o lazer, nós já estávamos uns 500 passos para frente. O trabalho remunerado nem falar. Porque esse eu tenho que ir, porque senão... Mas é isso que eu falo, assim, mas ele é extremamente relativo. Porque aí quando eu tenho um sábado que me interessa, eu consigo não trabalhar para ir numa festa. Eu consigo me programar para numa sexta-feira à noite, em vez na palestra do Eterna Amizade, eu ir para um churrasco. Então, quando me convém, quando eu quero, eu faço. E aí a palavra é exatamente essa, para tirar o convém, para não parecer que mesquinho. Mas quando eu quero, eu faço, com raríssimas exceções. Nós temos o Acácio como um exemplo que nós podemos usar para o outro lado. Não tenho condição de frequentar uma casa espírita, como ele aquele dia ficou bravo comigo, que eu falei que tem que vir na casa espírita. Mas esse é o exemplo. Eu tenho limitação física, mas o que eu faço? Eu tento compensar isso de uma outra forma. Eu tento fazer com que a minha limitação física, que eu use uma outra forma para que isso seja compensado. Isso é querer fazer com que a coisa realmente funcione, né? Lembrando que a limitação física não impede a limitação de doação de amor, de energia, né? Seja onde estiver. O Acácio lá em Rio Claro, a gente aqui em Pederneiras, ou enfim, a gente está em conexão, a gente sabe que a gente está sempre conectados, nós estamos todos conectados no mesmo pensamento. Então você imagina quantos desencarnados estão sendo favorecidos aqui, lá em Rio Claro, ou lá onde estiver, as pessoas que estão ali. Sabe que o Acácio, por exemplo, não perde um dia de estudo. Você acha que o mentor espiritual dele não leva alguns amigos ali para assistir o estudo com ele? Claro que leva. Uhum. Então, é assistir o estudo, estudar e tentar doar amor, tolerância, paciência, enfim. Né? Rosângela, eu ia responder, mas não dá tempo de eu ficar escrevendo aqui. Depois, todos esses questionamentos que você está fazendo, se você quiser entrar na página, no particular ou no telefone do atendimento fraterno, que o pessoal vai colocar aí, é melhor para a gente conversar, tá? Então não é aquilo que eu falei, não é descaso não, é que senão nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos desviar, nós já não vamos conseguir hoje fazer as que nós nos propusemos, mas se a gente começar a fugir tanto, a gente realmente não consegue atender. Tá bom? Então a 676, é isso que eu falei, esse assunto nós vamos ter que fazer, provavelmente nós não vamos fazer nem 2 semanas, provavelmente nós vamos fazer em 3 semanas, esse assunto, porque é muita coisa e muito questionamento que nós temos normalmente, né? Mas vamos lá na 676, a Cláudia vai ler para a gente. Porque o trabalho imposto ao homem é uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Pode parar aí. Primeiro, Kardec já foi os 2 pés. Uma expiação. Então, primeiro, não, essa é a resposta, né? Mas a pergunta, ele está falando que o trabalho é imposto. Né? Ele faz uma pergunta afirmando, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? Vado, boa noite. Então, ele está fazendo uma pergunta, mas ele está afirmando que, olha, então... Que já é. Porque senão as respostas dos espíritos, você fala, não tem nada de imposto, né? E a resposta dos espíritos não é essa, é uma consequência da sua natureza corpórea, do seu estado físico, material da existência. É uma expiação, pronto, aí tem um monte de gente que fala assim, tá vendo, aí vírgula, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, primeiro nós vamos parar aí, porque depois tem mais 2 partes nessa resposta. E aí? Você ia começar a falar, eu falei para você só para a gente entender que a pergunta dele primeiro. Que ele fala que é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência.
É uma expiação no sentido que você tem que trabalhar para sobreviver, não tem jeito. Você vai fazer como é que você vai? Todo mundo tem que trabalhar. Querendo, gostando, ou deveria, né? Deveria. Gostando ou não, tem que trabalhar. E ao mesmo tempo aperfeiçoando sua inteligência. Lógico, se você está em movimento, se você está em conhecimento, você está trabalhando em qualquer coisa, você está se aperfeiçoando, você não está estagnado, né? Você não está parado. Perfeito. Mais algum comentário? Alguém aí da internet, alguma coisa? Realmente, para muitos é uma expiação. Então, Trabalhar para muitos está falando, nossa. mas a resposta deles Trabalho mais pesado para uns. Então, mas aí tem um corpo mais adaptado. Às vezes o corpo é mais adaptado para aquele trabalho pesado, quem não tem um corpo tão adaptado. Mas tudo está conectado. Exatamente. Também, né? De repente, o simples fato de trabalhar é uma expiação. De repente, eu tinha tudo para estar na inércia. Eu sou vagabundo. E a palavra é essa, eu sou vagabundo. Não quero trabalhar. Né? E nós conhecemos um monte de espírito assim, né, encarnado. É uma expiação Mas porque eu simplesmente não quero. Não tem como você sobreviver. Ou nós não conhecemos. Só Não se você existe fosse isso. milionária, eternamente 13... Não, mas eu falo assim. É bom também, né? Não, exatamente. Mas a pergunta da Cláudia é nesse sentido, quer dizer, é só o braçal? Não. Nós temos vários espíritos que são vagabundos, que são os que gostariam de viver no ócio. Olha, não quero. Eu ia ser muito duro, mas se nós pegarmos a juventude e você falasse, te dou um celular e a Netflix, está resolvido o problema da vida. Até os 45, que vai virar adolescente, está resolvido o problema. Se eu pagar comida, água, internet e a Netflix, é o que eu pedi para Deus. Agora com 18 você fala assim, rapaz, levanta agora, levanta, porque até os 18 eu aguentei, agora seu pai morreu, sua mãe morreu, nós precisamos fazer alguma coisa, então você vai atrás, pronto, expiação. Revolta, não admite de jeito nenhum, não quer, a vida é um martírio, minha vida, vida, céu, lembra do desenho? Então, nós não temos encarnado assim, que vive desse jeito? Para esse, com certeza absoluta, é uma expiação. E é uma expiação para quem não trabalha naquilo que não gosta também, né? Ah, sim. Aí também é uma expiação. Mas às vezes, aí você começa a tentar levar para a prova ou para coxambrar. Você levanta com aquele peso, pode ser faxineira, pode ser o melhor profissão, pode ser, mas quando você tem o peso de falar, nossa, não acredito, quer dizer, você está fazendo o que necessita, mas você não tira proveito nenhum também. Mas quando você chegou nesse não necessita, nós precisamos dar um cuidado. Normalmente esse não necessita, senão nós vamos por acaso. Não. Normalmente não necessita porque você fez escolhas que te levaram a trabalhar em alguma coisa que não era o que você sonhou para você. E assim, não sonhou para você, gente, vamos entender e deixar muito claro. Esse não sonhou para você, não é que eu sonhei ser médico, mas não me esforcei nenhuma vírgula, nunca estudei, mas eu queria ser médico. Não. Nós estamos falando da pessoa que tinha uma tendência, por exemplo, a ser artista e não virou artista, porque as circunstâncias da vida fizeram que eu não tive oportunidade, ou eu caminhei para o outro lado e aí eu sou frustrado profissionalmente. Esse é um caso que talvez se encaixe. Agora, muitos dos casos de quem levanta todo dia de manhã e fala assim, nossa, eu tenho que trabalhar, foram por escolhas. Eu tomei decisões equivocadas durante a minha existência, e nós tomamos decisões equivocadas durante a minha existência, que chegou nesse ponto. Mas se a gente for honesto e fazer aquela reflexão que eu brinco de frente para o espelho, e falar assim, em que ponto que eu hoje não estou feliz, nós sabemos exatamente, nós conseguimos ir exatamente no ponto aonde nós deixamos a coisa desviar. Ou nos momentos que nós fizemos escolhas equivocadas e fizeram com que a gente tivesse tomado um outro rumo do que poderia ter tomado, e hoje eu seria feliz. Nossa, eu queria ser músico, mas num determinado ponto da minha vida, eu também, mas será? Aquilo que eu sempre falo do atleta, do jogador de futebol, nossa, eu queria tanto ser jogador de futebol, é mesmo? Nossa, era tudo que eu queria. Por quê? Nossa, porque o Neymar ganha 12 milhões.
Então, mas você se sujeitaria a ganhar um pão com mortadela e um suco de laranja e morar embaixo de arquibancada com 12, 22 caras fedidos, usando a mesma privada e 2 chuveiros? Não, aí não. Então, escolha. Não nasce todo mundo para ser Neymar. E outra, para ser o Neymar eu precisei passar por várias etapas. E em determinado ponto eu não quis. Você se sujeitaria a morar fora de casa, abrir mão da sua comodidade para ser esportista, para ser artista? Não. Prefiro morar na minha casa, no meu colchão, comida quente, do que fazer. Estou falando desses que são casos extremos, mas mesmo as outras profissões. Então, assim, muitos dos casos que a gente encontra de que eu levanto de manhã todo dia, é um martírio eu ir trabalhar, foram escolhas que eu fiz durante a minha existência que acabaram nisso. Com as exceções que nós falamos agora. Aconteceram circunstâncias que me fizeram levar para esse lado. Ou o que a Cláudia comentou, o braçal, por exemplo. Muitos dos trabalhos braçais eu não tenho outra escolha. Eu nasci na roça, meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe, meus irmãos, então eu fatalmente segui o meu, com algumas exceções. A maioria acaba seguindo nesse sentido. Então é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a minha frustração não é uma expiação. Foram escolhas que eu fiz e passou a ser uma prova. Então, mas aí a gente tem que fazer mais ou menos como o Edgar sempre fala. Pegar aquilo, um erro que eu tive, que não dá para mudar, talvez por inconsequência, por imaturidade. Por escolha mesmo. Né? Não, às vezes você achou que era o melhor. Mas aí eu vejo hoje, numa idade que eu fui imatura, né? E pegar aquilo e tentar fazer com o maior amor do mundo que eu tenho para fazer, né? Essa é a resignação. Esse é o trabalho que nós temos. Não dá para voltar nessa encarnação mais. Então, o que eu faço? Pego o que eu colhi e faço o melhor daquilo, né? E mesmo porque volta no comentário que nós fizemos da questão anterior. Se eu estou me propondo a fazer, faço o melhor. A obrigação sua é fazer o melhor possível. Vou acordar de domingo de manhã e estou extremamente irritado, porque domingo de manhã eu queria dormir, porque eu fui dormir às 4 horas da manhã no sábado. E tive que acordar às 7 para fazer um socorro. Vai rindo. Porque aquilo lá vai dar o sustento para pôr comida dentro de casa. E foi o que você escolheu. O outro não tem a menor culpa se você foi dormir às 4 horas da manhã. Você passou o telefone para ele e falou que atendia no domingo. Então, se você se colocou nessa situação, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Nesse sentido. Aí, o que eu me propus a fazer, eu tenho por obrigação, ou por dever, se quiser mudar a palavra do Edgar ontem, fazer o melhor. O outro não tem a menor culpa. Eu vou dar aula, que é a minha discussão sempre. Eu ganho pouco dando aula, peça conta. Mas não vá fazer meia boca. Não vá fazer com que o aluno pague pela sua insatisfação. Você não vá lá fingir que dá aula, porque o aluno não tem culpa nenhuma que você está infeliz. Se o governo paga pouco, se você acha que recebe pouco, vá no departamento pessoal e fala, olha, eu mereço um salário mais digno. Me dá conta. E vai embora e vai fazer outra coisa. Infelizmente tem muito disso, né? Então, mas o outro, Dani, sempre nós temos que entender que quando eu não estou feliz e acho que a minha insatisfação, eu merecia alguma coisa melhor, então para isso o meu serviço vai ser de pior qualidade, eu estou prejudicando terceiros. O outro está esperando de mim o melhor. Eu me propus a fazer o melhor. Quando você vai lá fazer um atendimento, a pessoa tem certeza absoluta que ela está confiando em você, ela está confiando no carro, que vai colocar o carro dela vai ser na estrada. Ela está confiando que você vai fazer uma coisa que ela pode ter a garantia total de que você fez o melhor. E estou falando das coisas mais simples, das coisas mais sérias. É a mesma coisa do médico. Nós tínhamos um amigo, o cara ficava até as 4 horas da manhã, estava de plantão e ficava com o celular ligado tomando. E era cirurgião. Então, quer dizer, se alguém ligasse às 3 horas da manhã, ele ia fazer uma cirurgia que tinha tomado cerveja. Então nós estamos indo lá de cima ao professor, ao mecânico, ao eletricista. Quer dizer, se eu pedir para um cara tocar uma lâmpada em casa, eu estou acreditando que ele vai fazer uma coisa direito. Que ele não vai me dar um curto e vai pôr fogo dentro da minha casa. Isso pode ser num sábado, pode ser no domingo. Por quê? Se eu liguei para ele, ele falou que ele me atende no domingo, subentende-se que ele se propôs a fazer isso. E é muito triste isso também, né? Então, mas é triste com você, é isso que eu falo. Aí entra na situação que a Ana falou, que é por isso que eu acordo de manhã frustrado. Por isso que eu acordo de manhã, nossa, tocou o despertador. Eu conheci uma pessoa há pouco tempo, ainda falei pro Wagner, nossa, eu me senti assim tão... Uma empresa, a pessoa trabalha e tal, e ela te recebe, por mais que você tente ser educada, é a maneira de falar, de você puxar um papo, né, comentar sobre o dia e tal,
aquela pessoa tá amarrada numa coisa tão ruim, assim, numa coisa tão negativa, que aquilo te faz tão mal, que você vê que ela tá ali, ela Não queria gosta, né? coloca um defeito, tudo que você ele coloca um defeito, é uma coisa tão assim, eu falei, nossa. Muitas vezes as pessoas não veem saída porque é realmente para aprender, né? É para eu aprender com aquilo também, ué. Se eu tô... Parou. Parou. A hora que eu começo a falar. As pessoas não têm a verdadeira noção. Mas aqui tá normal, viu? Tá? A transmissão tá normal. Gente, desculpa aí, que deu um pau aqui, mas a transmissão tá parou. normal pelo jeito para vocês, né? Nossa, já voltou. Ah, não, voltou. Beleza, desculpa aí. Wagner pegou água agora? Isso. Então, não, mas é nesse sentido. Então, vale o que a Ana falou, o que a Dani está comentando é nesse sentido. Mas o problema é exatamente, mas só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse vitimismo também não cabe. Exatamente. Quer dizer, é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado. O vitimismo não justifica. Não. Porque muitas vezes ou foram escolhas, mas de qualquer maneira é para o aprendizado. Se Exatamente. está passando por uma situação que eu acho, que não era o que era para passar, também é para aprendizado. Então nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido. Então, a lição nesse sentido do trabalho é que nós precisamos entender de que eu tenho que trabalhar e tenho que fazer o melhor. Voltando a Edgar de novo, Edgar disse várias coisas, né? Mas assim, não de ontem, em outras palestras, que não existe bala perdida, né? A bala pode estar perdida, mas o alcance, para quem ela vai alcançar, não é perdido, porque a espiritualidade sempre dá um jeito de, como o Alexandre fala, o desagradável, como é que é? O útil ou desagradável. O útil ou desagradável. Então, nunca existe uma bala perdida. Quer dizer, a pessoa sai de manhã, como ele disse, já para assaltar alguém. Ele já está com tudo na cabeça. A pessoa que vai ser assaltada já é escolhida, já está dentro do plano da espiritualidade. Então, tudo o que acontece, eu acredito que é para aproveitamento nosso, né? Não é à toa. Ontem, só aproveitando isso da Ana, o Edgar ontem fez um comentário de muito tempo atrás, numa discussão que teve no estudo, que eu sempre questionei e acho perfeito. Existe o injusto, mas não existe injustiça. É muito difícil da gente entender isso. A gente só entende isso quando a gente faz. Eu sou injusto com alguém, o outro precisava passar por aquilo, é nesse sentido. Então, mas eu estou errado. Quando eu cometo alguma coisa, é isso que nós precisamos entender. Quando eu cometo alguma coisa contra alguém, eu estou cometendo alguma coisa contra alguém. O outro está passando aquilo que ele precisava passar, que era necessário para ele passar. A bala perdida, ela não é perdida, mas quem atirou tem responsabilidade porque atirou. Mas nesse sentido. Então, a injustiça ela não existe, porque eu vou passar o que é necessário para mim. Mas o injusto existe. Quando eu cometo uma injustiça com alguém, quando eu sou injusto com alguém, na verdade, eu estou sendo injusto. Esse alguém precisava disso. Mas eu estou sendo injusto. Você está sendo injusto. Eu estou sendo desonesto. Eu estou cometendo um equívoco. Vamos lá, que agora vai dar mais 1h e 45 minutos dele. Nossa, nós só falamos 2 lindas. 3 perguntas. A terceira. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Aí nós já tínhamos discutido bastante coisa, né? Em relação a tudo isso. E a gente precisa tomar cuidado com essa última frase. Deus concede a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. A gente sempre leva isso para algumas questões que a gente já conhece muito, né? O Stephen, que teve todo aquele problema motor e uma inteligência extremamente privilegiada. Mas nós temos que entender que as dificuldades físicas eram necessárias para a evolução moral dele. Não era nem castigo e nem benefício. Eu precisava passar por aquilo. E aí não é para compensar. Aquilo ele já traz de várias outras existências e por mérito dele. Senão vai dar a impressão, se a gente ler essa frase como todo mundo costuma fazer hoje em dia, né? Só pegar essa frase e colocar lá, vai dar a impressão de que então eu pego que tem todo um problema físico, para compensar, eu dei toda aquela inteligência para ele, para compensar porque ele teve um problema físico. Não. As coisas caminham
completamente independente. Se eu teve um problema físico que eu precisava passar provavelmente para aprender muita coisa, para uma evolução, sempre para minha melhora e para minha felicidade, por incrível que pareça, porque a gente não aceite. E a inteligência, mérito dele que desenvolveu isso e está trazendo de várias outras experiências, provavelmente. Maria de Fátima, aqui está normal agora, não caiu não, tá? Só aquela hora que deu aquela balançada, aliás, aqui nem chegou a cair, só na internet mesmo. Mas se cair, avisem aí, mas aparentemente está normal. Tá bom? Tudo bem essa 676, esse final? Agora nós vamos ver. 677. Porque a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais. Ó, de novo é uma pergunta, ele está afirmando. Por que a natureza provê? Por que a natureza dá tudo pronto da própria natureza para todas as necessidades dos animais? Gente, espera um pouquinho só. Tem um monte de gente falando, a Sônia também está falando que caiu. Aqui está normal a transmissão. Tá? Aqui tá normal. Se vocês quiserem sair e voltar para a página, às vezes, é por causa disso. Às vezes aquela hora que caiu, reflete agora para vocês. Sai e volta na página, que às vezes resolve o problema. Porque aqui tá transmitindo normal. Se alguém mais tiver problema... Eu aqui não estou pelo roteador seu, eu estou pela... Então não, mas 4G. A transmissão também está pelo 4G hoje, porque eu fiquei com medo de cair, porque caiu semana passada 2 vezes, os caras não vieram arrumar. Então tudo bem, então a pergunta é essa, né? Ó, então os animais sem trabalhar, Tem tudo de graça. porque ele fez um monte de pergunta em cima, não fez? E aí ele respondeu que o homem precisa fazer para normal, para fazer isso, para fazer aquilo e tal, ele precisa trabalhar e tudo mais. Ó, então beleza, Maria, é isso aí. Sempre sai quando acontecer isso e volta que resolve. A Raquel, boa noite, Raquel. A Raquel faz tempo que aí já. Então, eu vi só agora fazer pra ela, atrasada. Raquel, tá, convite também está feito para vir aqui com a gente, viu? Se tiver vergonha de ficar na frente da câmera, fica ao contrário, fica de costa lá. Mas nós contamos que está aqui, não adianta. Tá bom? Então vamos lá. Então, tudo bem na pergunta aí, gente? Ó, a pergunta dele é essa. Você acabou de falar um monte de coisa. Que o homem, por que o homem precisa trabalhar? Se é obrigação, se é necessidade, se é sua ocupação natural, se é imposto o trabalho. Todas as perguntas ele falou em relação ao homem. E aí ele faz uma pergunta capciosa, né? Mas você falou tudo isso, então? Falou, e para os animais? Eles não trabalham, por que a natureza dá tudo isso sem eles trabalharem? Na verdade, eles têm as funções deles. Vamos lá, ô Kardec, espera responder. Ele já deu a resposta. Está lendo lá, fica... Ué, mas nós estudamos biologia. Está copiando. Não, ele não leu, hoje ele tá... Tá intuído? Eu falei aqui, ó. Então vamos lá. Gente, Ele nem sabe onde está. Ninguém estudou em biologia. Não, nem... Então vamos lá, vai, Cláudia. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Tudo bem? Vamos parar aí? Vamos fazer esse comentário a respeito disso primeiro? Pode ser? Ou dá para ir mais um pouquinho? Pode continuar mais a próxima linha inteira. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Então vamos lá. E aí? O Wagner começou lá, vai. Os animais, cada um, ele tem a função dele. Né? Os passarinhos, vamos falar dos pássaros. Tá? Praticamente, eu penso assim, eles trabalham para replantar, reflorestar, para reviver aquilo ali. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser procurar aí, tiver fácil aí, ó. Quem quiser entrar, capítulo 25, lembra que ele fala lá? Veja os pássaros que não trabalham, que não recebem nada, e eles mesmos já conseguem comer, eles recebem o seu alimento, eles frutificam e multiplicam a criação do Senhor, estão trabalhando. Certo? É isso daí que o Wagner falou. E aí? E o restante? Mas vamos lá, ó.
Ele está falando aqui que tem duplo fim, né? Ou seja, a nossa conservação do corpo físico, para a gente poder... E também o desenvolvimento da nossa capacidade da gente... Ou seja, você tem que... Se não tivesse biólogos, não teríamos vacinas, não teríamos o progresso natural do... Só um pouquinho antes, só para a gente entender. Quando a gente estudou lá atrás, há uns 2 meses atrás, os animais, lembra que a gente discutiu o que diferencia os animais do homem a grosso modo? Porque depois o Paulo Lodi veio e o André vieram aqui, confundiu o cabelo de todo mundo, né? Os caras aprofundaram um monte, mas a grosso modo, dentro da doutrina. Raciocínio, pensamento. Certo? Raciocínio, pensamento contínuo, entendimento, discernimento, isso nos diferencia do animal. Então é nesse sentido que ele fala, eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso. Por quê? Porque eu não raciocínio. Eu fazer isso que o Wagner falou, da planta pegar o grão e levar para lá e plantar no outro lugar, sem ter, ela não faz isso, ela não pensa para fazer isso. Ela não pega o grão aqui e leva para lá porque lá é o lugar para plantar. Eu faço isso normalmente por instinto, porque a natureza me fez fazer isso. Diferente do homem. Eu tiro daqui, põe mais para cima, porque para baixo chove e vai desabar tudo. Se bem que nós não podemos falar isso, porque o homem não pensa, porque todas as cidades têm problema de enchente, né? Então nós não podemos falar nesse sentido. O Acácio, observar os pássaros no céu, capítulo 25. Acertei o capítulo. Normalmente eu erro os números, viu, Acácio? Hoje eu acertei. É nesse sentido que ele fala. Então, ele está trabalhando, mas isso não é racional, não é como a Ana falou, com o raciocínio contínuo. Ele não faz isso pensando que ele vai fazer o melhor, que ele vai pegar aqui o grão e vai levar lá e vai colocar lá e vai ser lá o melhor lugar. É nesse sentido, né? Vamos lá, a outra parte? Pode. Mas, enquanto sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais. São os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. A Ana tinha acabado de falar, né? A Ana também tinha colado. Então, seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza. Embora muitas vezes não possais ver o seu trabalho resultado imediato. Certo? Porque a gente, aliás, ontem também, né? Até ia brincar com o Edgar que a gente ia falar sobre a lei do trabalho hoje. Ontem também foi comentado esse tipo de coisa, né? Nós prestamos ainda hoje atenção nisso, por exemplo? Que o passarinho leva de lá e põe em outro lugar? Nossa, batido. Ou que a abelha faz isso, que ela vai lá... Essa seria a lei da adoração. Né? Adorar Deus dar valor a esse tipo de trabalho. Adorar a sua criação, né? Adorar a sua criação. Eu tenho mania de ficar reparando muito nas coisas. Porque assim. muita gente... Vá! Acredito, Wagner. Que descoberta, gente. Gente, para quem está assistindo a transmissão, nós acabamos de descobrir uma coisa que a Dani presta atenção muito nas coisas. Nós não sabíamos nos bichinhos, gente. Nos bichinhos. Nós somos animais. Então, não deixa. Você tá vendo? Não, estou deixando, mas é que eu estou contando, descobri uma coisa inédita. Até o Wagner ficou branco e que assustou, falou, nossa, estou casado há 30 anos, não sabia disso. O Wagner, se ele falar alguma coisa, ele vai apanhar em casa, né? Acaba de falar, e daí? O que você ia falar? Que você fica observando os bichinhos? Eu tenho mania de ficar observando o que eles estão fazendo, a maneira como eles fazem. Eu acho muito interessante. Você começa a observar, você fala, caramba, né? O bichinho faz tal coisa. Esses dias eu vi um vídeo até deles. A casa encheu, a colmeia encheu de água. Eu tô achando que ela tá vendo na natureza, ela tá assistindo na internet. Não, mas eu tô dando um exemplo. Tá bom, não vou falar mais. Falei, nossa, ela vai falar que na casa dela, ela viu a pombinha que foi lá, fez ali e tal. Mas hoje em dia tem muita coisa na internet que tem proveito. Tem, nossa, até os filmes pornô. Por exemplo, o vídeo do Amigos do Bem, não tá na internet? Não, não tá, ainda não, gente. Vai ficar disponível, né, no canal do YouTube, daqui a pouco elas vão colocar. Então não tem proveito nenhum na internet. Claro que tem, mas eu tô achando que ela vai falar que tá observando a natureza, vai falar que tá vendo a internet, isso aqui não é natureza. Até aqui estão falando, deixa eu falar, tá todo mundo falando aqui, ó. Você viu? Tá prestando atenção? Não é só não, todo mundo não, só a Michele. Todo mundo, a Michele, todo mundo. Eu não sabia sobre o sobrenome era Michele. Eu sou boa. Aí, ó, a Camila também. Não, a Camila tá se matando e ri, é diferente. Não, aí, ó, gente, vamos apoiar aqui. A única que tem é Michele Pasquale, todo mundo.
Ah, não, a Camila também. Ela está se matando de rir. Ah lá. Todo mundo. Então, o que você viu nos bichinhos na internet? Vai, e ela. Nossa, Conta. Alexandre, ele corta até o... Ó, a Cássio falou, a Dani, o mini zoológico dela, me mandou foto e vídeo. mandei mesmo. Então conta dos bichinhos que você vê lá, vai. Dos Bom, aliás, meus, ela tem Então, pássaro, eu cachorro, tenho. gato. Tem um Calcita, monte de coisa mandei pra prestar tudo, atenção em casa, vai ver a internet, né? Conta. Não, eu presto atenção nos meus bichos. Tudo que eles fazem, eu presto atenção. Conta o que você ia contar, que você já deu 15 Gente, voltas. eu vou fazer um canto do castigo. Não faz aquele negócio de andar com a roupa junto lá, com a blusa do lado. Vai, Dani, vai, Vou vai, pôr já os deu dois com a volta. mesma camiseta, não é que anda as crianças? É, só que vai ficar assim. Ó, a Michelle tá falando sobre o problema. Não, Michelle, é que nós vamos transformar seu nome no grupo. Michele, Pasquale, todo mundo. Ah, Michelle, só porque eu falei que todo mundo. Michelle, você é todo mundo pra mim, tá? Nossa. Viu? Vocês, todos Não. os outros, estão ignorados. É só a Michelle. Tá difícil hoje. Não, não dá certo. Vamos. Vamos. Vamos pra frente. Então vamos, vai, vamos Vai, continuar. continua, Vamos continuar. Daniela, vai. Continuar a pergunta aqui. Vai. 678? Ou você vai contar dos bichinhos? Não, se eu for contar, vai dar um livro aqui, não vai dar certo. Uma outra hora a gente senta e conversa com esses bichinhos. Pode ir? Opa, 678. Entra traumatizado. Em mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Deixa eu só ler que eu tenho que ler. A Sônia também assistiu o mesmo vídeo, né, Isso Sônia? aí, Sônia. A é Dani isso estava mesmo. querendo dizer que a colmeia encheu de água, os abelhas iam lá, pegava a água e jogava para fora. Salvou a noite, viu, Sônia? Muito obrigado pela participação. Você não deixou eu contar. Muito obrigado, viu, Ó, Sônia? Sônia. Obrigada. Salvou a nossa noite, Sônia. Muito obrigado. obrigada. Legal o vídeo que você viu. Então, Tá. muito interessante a participação, claro. Tá vendo? Viu? Tá bom. 678, então. Nós estamos falando de bichinho. né? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade no trabalho? E a resposta, essa dá para emendar a pergunta com a resposta. E o final, isso nós provavelmente vamos ter uma discussão grande, porque tem um questionamento muito grande sempre. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material o trabalho. Até aí tranquilo. Mas o mais importante, e o que vai dar pano para manga, mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de um benefício. Aqui, quando eu falo que sempre dá um problema muito grande, justo, acho que a Dani comentou logo no comecinho, quando a gente começou o estudo, ela fez um comentário nesse sentido, de que do descansar. Desencarnou, descansou. Desencarnou, graças a Deus, agora ele vai descansar. É nesse sentido que nós temos, e ainda depois a Cláudia falou, até eu comentei, e a Cláudia falou, nós mesmo às vezes você acaba até falando, né? Alguém que estava doente, não sei o que, você acaba falando de tanto que a gente ouviu isso e repetiu isso durante tanto tempo. E aí vou voltar no exemplo lá do menininho da educação infantil. E para nós também, né? Por quê? Porque nós temos a imagem do trabalho, na maioria dos casos, como obrigação. E que depois de um determinado tempo, tanto que nós contamos os dias e as horas, para quê? Aposentadoria. Não vai ter mais. Certo? A vida inteira, nós começamos a trabalhar, antes de trabalhar, nós perguntamos para o cara que fez a carteira de trabalho quando que vai se aposentar. E aí, por quê? Porque na verdade nós enxergamos, nós conseguimos só ter os olhos do mundo material. Quer dizer, eu vou passar a minha vida trabalhando? É essa a pergunta que a gente se faz, né? Quando a gente questiona em relação à aposentadoria. Nossa, mas eu vou passar uma vida inteira trabalhando e descansar? É esse o questionamento. Aí quando você se depara com a doutrina espírita
e você descobre que não vai parar de trabalhar, e mais, os Espíritos vêm nos dizer que é um prazer para o Espírito o trabalho, nós entramos meio em parafuso. O Edmilson fez um comentário que eu ia emendar. Deus trabalha até hoje, a gente quer trabalhar, aposentar e depois sair para pescar. Na verdade eu ia usar essa frase, Edmilson, no sentido, Deus trabalha, o Pai trabalha até hoje e eu também trabalharei. Se o Pai, que é Deus, trabalha até hoje, não vai rolar aquela imagem que a gente tinha até outro dia, daquele velhinho barbudão, sentado lá no trono, é a direita, né? Umas direita, os ruinzinhos são a esquerda, são os canhotos, né? Foi isso, né? Sentado à direita de Deus Pai, que são os escolhidos. Tá vendo? Tá lá. Tá vendo? Isso é bíblico, não foi o Alexandre, mas enfim. Dá uma segurada. É nesse sentido. Então, o que nós precisamos entender nisso? O que ainda está muito distante para a gente? Que a ideia de trabalho ainda está muito vinculada à matéria, ao trabalho físico, ao cansaço físico. Quer dizer, eu trabalho, para quem trabalha 4, 6, 8, 10 horas por dia, claro que o corpo físico, isso também nós temos a informação dentro da codificação de que eu preciso de descanso do corpo físico, do corpo material. Quando eu descubro que o meu corpo espiritual, que o meu espírito não precisa desse descanso, ou mais, quando nós descobrimos que mesmo quando nós estamos descansando o corpo físico, nós continuamos em atividade com a realidade espiritual, e eu sou o espírito, então o que acontece de verdade? Quanto tempo eu trabalho? Todo o tempo. Todo o tempo. Então hoje nós já trabalhamos o tempo todo. Hoje nós já exercemos essa função, meio contra a nossa vontade, sem a gente entender direito, sem a gente saber direito como funciona, mas hoje nós já fazemos isso. Hoje nós já não temos o descanso, nós temos o descanso do corpo físico, porque é necessário, e nos é falado nisso durante o estudo do Livro dos Espíritos, mas se nós temos a informação que no descanso físico, do corpo físico, o espírito continua em atividade e continua trabalhando para o bem ou para o mal, na inteligência ou na ignorância, então hoje eu já faço isso. Qual que é o grande problema que eles falam aqui que a gente ainda não consegue, como o menino fez aquela cara de ai meu Deus, não é possível que eu vou ter que trabalhar. Imaginar que isso vai ser um prazer. Exatamente. Imaginar que isso vai Como ser como é que a gente olha, no sentido que eles falam aqui, mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo. A ociosidade seria um suplício a vez de ser um benefício. Porque nós ainda não temos essa visão, nós ainda enxergamos o corpo físico. Eu não vejo a hora de chegar às 6 horas da tarde. Eu não vejo a hora de chegar às 10 horas da noite. Por quê? Porque o meu corpo físico está cansado. O meu corpo físico ele tem um desgaste natural. E quanto mais o tempo passa, quanto mais velho nós ficamos, menor é o tempo para eu sentir esse desgaste. Então, quando eu tenho 15 é uma coisa, quando eu tenho 20 é outra, quando eu tenho 30, quando eu tenho 50, quando eu tenho 70, o corpo físico necessita. Então, eu ainda trabalho com a imagem da matéria. Eu ainda trabalho com a ideia do corpo material. Nossa, não é possível então que eu vou trabalhar 24 horas. Que isso ainda vai ser um prazer, que eles falam aqui. Que isso vai ser um benefício. E eles falam benefício e não suplício. Quer dizer, por quê? Porque nós pedimos para trabalhar, por incrível que pareça. Nós vamos pedir para ter o trabalho, nós vamos pedir para ter mais coisa para fazer, para tentar amenizar ou diminuir o quanto de bobagem que nós fizemos, ou estamos fazendo e vamos fazer. Então é nesse sentido que é muito complicado, que é muito difícil da gente entender de que o trabalho seja prazeroso.
Nós ainda temos uma dificuldade muito grande disso, né? O trabalho é prazeroso, e a gente sempre imagina o que é. O trabalho é prazeroso para aquele dono de banco, né? Que o cara chega na sexta-feira, ele pega o helicóptero, vai para a casa dele, na ilha dele, passa o final de semana inteiro lá e volta na segunda-feira de helicóptero às 10 horas da manhã para mandar um monte de gente trabalhar. É essa visão que nós temos, entre aspas, do prazer em trabalhar. Ele tem prazer em trabalhar, nós não. Eu que tenho que trabalhar para receber o salário no final do mês, porque eu tenho que trabalhar, ralar para chegar naquilo, eu não consigo enxergar isso como um prazer. Ainda eu enxergo isso como uma obrigação. Ainda eu enxergo isso como alguma coisa de troca. Como nós sempre enxergamos, né? Nós já discutimos isso na oração. A oração é uma troca, nós aprendemos que era uma troca. E você imagina o trabalho. Mas quando a gente faz um trabalho voluntário de coração, você tem noção disso, de quanto é prazeroso você fazer o trabalho. Assim, Você está cansado, você fica cansado. Você tem exatamente essa noção, assim. Mas Você está trabalhando, mas o quanto você ganha. Quando você faz realmente de coração, não é? É isso que eu ia falar. Quando você realmente está se envolvendo. totalmente Não por leve. obrigação. Parece que você não Exatamente. trabalhou. Não Parece por obrigação, que ou não para aparecer, ou não... Exatamente. Parece que você foi lá a energia, parece que aquela pilha, né? Você se recarrega, que a semana inteira você usa essa energia do trabalho fica voluntário. cansado no momento. Eu acho que, bem para nós aqui, para quem conhece o trabalho da festa das crianças, é um trabalho de 2, 3 meses, mas que dá uma alegria tão grande no dia, né? Aquele trabalho, não sei. Até aquela visita que nós fizemos no hospital, que foi uma coisa Todo rápida, trabalho, né? Todo A trabalho. visita que no asilo, você- visita no asilo, a visita no hospital. que você sai de lá recarregado. E mais, Adani, é isso que eu falo, é diferente. A Ana foi feliz e aí você falou do trabalho no asilo. Mas vou mais longe. Por exemplo, o trabalho manual que você fez na sua hora de folga. Das As mensagens. lembrancinhas, as mensagens e tal. Ué, foi fora, com certeza, depois do seu trabalho normal. Então você está usando, entre aspas, o seu horário de descanso do corpo físico para fazer uma atividade. Continua trabalhando. Mas é isso que eu falo. Mas aí nesse sentido, talvez é nisso que a Ana está falando, isso acaba tendo um efeito contrário do cansaço, porque nós colocamos amor. E aí serve para todo o resto, gente. Então, qual que é a relação? Qual é a conta matemática? Tudo que eu faço com amor não me cansa. Tudo que eu faço com amor me dá prazer. Então, se o trabalho... Eu estou usando o seu raciocínio. Se eu vou lá e o trabalho voluntário recarrega a minha energia, porque eu estou fazendo bem, quando eu faço o meu trabalho profissional ou remunerado com a mesma intenção, com o mesmo amor e tal, também deveria me recarregar. Por isso que quando nós conseguimos chegar nesse patamar, aí talvez a gente entenda que o trabalho nos dá prazer e não o martírio que a gente enxerga. Por isso que eles falam, né, gente? O comentário é esse, ó. A ociosidade é um suplício e não um benefício. Por quê? Porque a hora que eu coloco amor, me revitaliza. Então tem alguma coisa errada. Então o que eu estou fazendo fora o trabalho voluntário não está tendo a mesma energia que eu estou colocando no trabalho voluntário. A Cláudia pode dizer como professora, né? Porque ela é professora 24 horas da vida dela e está sendo como no trabalho, tá a mesma função. Sim. Né? E eu acredito que sai de lá. E, Eu falei por pra consequência, gente não atrai cansa. coisas boas, né? Sim, não cansa. Isso é... Eles estão combinando isso. Mas em tudo, então, mas por isso que eu falo, Wagner, a gente tem a conta matemática, a volta que eu dei para a gente entender isso. Quer dizer, ó, se eu trabalho, a Ana fez o exemplo lá, eu dei o exemplo da Dani, e a gente pode dar centenas de exemplos. Quer dizer, se eu faço alguma coisa fora da minha obrigação, e isso me dá prazer e me revitaliza, então tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo nos meus horários para cumprir a obrigação. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É nesse sentido. Volta naquilo que a gente falou lá atrás. Claro que nós não... Isso é uma ilusão ou uma utopia. Nós imaginarmos que nós vamos acordar todo dia, de segunda a domingo. Nossa, assobiando, vai que bom. Vou trabalhar até as 6 horas da tarde. Todo santo dia. Não, mas eu acho que se a gente entender, primeiro, que o trabalho é uma obrigação, é um dever. Lei natural. Que o trabalho é o que me faz me manter vivo nessa existência, que o planeta exige essas condições, que nem lá na 674. E eu entender
que isso tem que ser feito com a maior amor e com a maior dedicação possível, isso se torna muito menos dolorido do que normalmente a gente transforma. É aquilo que a gente falou. Se eu vou dar aula, primeiro saiu a semana passada, retrasada, para falar, escolher, eu já vou lá na atribuição de aula, querendo matar a diretora, querendo matar o governador, o prefeito, porque meu salário é uma desgraça, eu vou ter que ficar em pé, como é que vai ser meu ano? O que eu vou transmitir para os meus alunos que não tem nada, volto a dizer, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso? Como em qualquer, eu estou usando do professor porque eu acho que é o mais fácil da gente usar, mas em qualquer outra profissão, o bancário que te atende com cara virado e não olha para sua cara, no caixa, o cara que é fiscal da zona azul, que não te olha na cara e fala que não tem troco, meu amigo, eu não tenho culpa que o que você escolheu, mas me sobrou. Não, você escolheu. Por mais que você me justifique que, não, mas era o que me sobrou, você escolheu. E nós temos, e aí eu vou partir para o extremo, nós vemos, se a gente olhar com um olhar um pouco mais aguçado, nós vemos 90% dos lixeiros dando risada o dia inteiro. Verdade. Se divertindo ainda. Então, quer dizer, alguma coisa errada. Eu acho que nós estamos analisando a nossa realidade de uma forma equivocada. Quer dizer, por isso que eu disse, quer dizer, então, se o trabalho voluntário, se alguma coisa que eu faço com amor me revitaliza, está faltando eu fazer com amor as outras atividades também. Aquilo que eu falei, ainda está distante para a gente? Eu acho que sim. Mas você vai ouvir de muita gente que trabalha com o que ama, com o que sempre sonhou, de que é bem remunerado, que é reconhecido profissionalmente e que tem essa visão do trabalho voluntário. Esse provavelmente não precisa nem fazer o trabalho voluntário, porque ele faz com tanto amor o trabalho dele, e a gente viu alguns médicos fazendo isso com maestria, alguns professores fazendo isso com maestria, que nós não precisamos pensar nesse sentido. Mas então quer dizer que nós precisamos fazer o trabalho voluntário para isso? Claro que não. Se eu fizer com amor as outras coisas que estão acontecendo, eu estou fazendo o meu papel. Aquilo não é um suplício, eu estou cumprindo com a minha obrigação. Já que é um dever, e lá em cima ele falou que é uma lei natural, eu preciso me encaixar na lei. É que, como sempre, nós sempre queremos desviar da lei, né? Ontem o Edgar também falou isso, né? Quanto mais fora da lei eu estou, quanto mais eu questiono, quanto mais eu sou contra, nós achamos que nós estamos sendo mais legal. Rebeldes. Né? Então, nós somos rebeldes. Bom, tá na moda, né? Ser rebelde. Gente, mexer no celular também é um trabalho. Gente, deixa eu justificar. Gente, nós vamos parar na 678, que aí nós temos da 679 até a 681, mas junto com a 680 nós vamos falar da 643 e junto com a 681 nós vamos falar da 605. Então vão ser bastante questões que talvez a gente nem consiga na outra semana. Então eu vou dar alguns avisos para a gente encerrar. A Sandrinha, sim, isso é verdade, pois trabalho em um lar de idosos com 80 idosos e tenho muito amor e alegria cada dia, fico cansada, mas tenho alegria. Exatamente. Exatamente isso, Sandrinha. O corpo físico está cansado, mas o espírito está... E lembrando que o corpo físico, a espiritualidade já nos falou que nós precisamos do descanso do corpo físico. A estrutura física que nós temos hoje necessita do descanso do organismo físico. Isso não é ser preguiçoso, isso é uma necessidade que ainda nós temos. O duro é quando isso vira um descanso de eterno, 20 horas por dia, e aí fica complicado. Mas, então, gente, para quem veio hoje a primeira vez, obrigado. Entrem, por favor, quem quiser, né? 678? 678. Fizemos a 678. 679. Então, quem entrou pela primeira vez, quiser curtir, seguir a página, lá tem informações, tem as transmissões. Aí vocês sempre são avisados, vocês clicarem lá na notificação quando tiver as transmissões. Semana que vem, palestra terça-feira do Edson Siqueira de Botucatu. Fantástico, um dos grandes estudiosos da doutrina que eu conheço, um conhecimento extremamente aprofundado, que vale a pena para quem estiver interessado realmente em aprofundar
o ensino, o estudo sobre doutrina espírita, ele tem uma especialização muito grande em animais, para quem gosta, sempre ele acaba indo para essa vertente, que tem é professor aposentado da Unesp de Botucatu, e tem uma queda muito grande, um estudo muito grande para esse lado aí. Então, para quem tiver esse, eu sei que tem muita gente que gosta dessa parte, vale a pena, vocês vão gostar muito. E mesmo se ele não for para esse lado, mas ele sempre faz um comentário a respeito de bicho, não tem jeito, é inevitável, tá? Então fica o convite para todo mundo da semana que vem, da página para quem está entrando, curtir e seguir. Amanhã nós devemos ter, o Paulo não me passou ainda porque ele está lá com os projetos novos, mas nós devemos ter o texto do Paulo Fernandes. Sexta-feira nós temos o texto do Wellington Balbo, de Salvador. Sábado nós temos o texto do Marcelo Henrique, de Florianópolis. Domingo nós temos o texto do Orson Carrara, de Matão. O único que eu tenho, sempre falo que é bom, mas hoje eu não vi nenhum ainda. O único que já chegou para mim é o do Orson, de domingo, que está o texto, só para vocês já ficarem curiosos, de serviço espírita. Nossa. Então vocês se preparem para mais uma cacetada do Orson. Fica o convite aí. Quarta-feira que vem, como eu disse no comecinho, nós não vamos ter a transmissão do estudo. Nós vamos estar em Cafelândia, nós vamos fazer palestra lá. O tema vai ser perda de ente querido. Nós vamos fazer palestra e também vamos buscar doações de roupas que o pessoal, a Jamile e o Fábio, separaram para nós. Então, na quarta-feira, nós não vamos fazer a transmissão ao vivo, mas nós vamos compartilhar a transmissão do SEAC de Cafelândia, tá? Então, no mesmo horário, só que é 1 hora só, das 8 às 9, das 20 às 21, nós não vamos ter a transmissão do estudo e nós vamos ter a transmissão da palestra direto pela página do SEAC Cafelândia, mas nós vamos compartilhar na nossa. Então, vai ficar a transmissão do SEAC na nossa página, vocês vão ver que não vai estar, nós não vamos estar transmitindo ao vivo, nós vamos estar compartilhando a do SEAC de Cafelândia, da Jamile e do Legal Fábio. vocês já visitarem a página lá do SEAC Cafelândia, porque eles também fazem um trabalho maravilhoso com crianças, adolescentes, evangelização, não só para quem é espírita, mas para o bairro, bem parecido com o que a gente faz, só que eles têm a casa deles, né? Uma estrutura física fantástica. A estrutura deles é fantástica. Tem as senhoras que fazem roupa, gente, vocês não têm noção, uma roupa mais linda que a outra para bebê. Cada vestido, coisa mais linda. Né? Trabalho, assim, do Fábio, da Jamile, de todos os trabalhadores, é que a gente conhece mais eles, né? Mas entra lá na página, curte, ajuda. O trabalho deles é fantástico, fantástico mesmo. Maravilhoso. Então, antes de a gente ir para a oração, só lembrando, fica a palestra, para quem não assistiu, todo mundo falou bem, do Edgar Miguel, está disponível no nosso canal no YouTube. Eu acho mais fácil do que está no Facebook também, mas é mais fácil no canal do YouTube, é melhor a qualidade e já está lá. E o estudo também fica disponível no canal do YouTube também, daqui meia hora, 1 hora no máximo, ele também já estará disponível lá, tá bom? Só explicando, o Acácio brincou e todo mundo brincou aqui na mesa. Vou falar de novo, nós tivemos algumas pessoas, voltaram algumas reclamações, porque tem muita gente, sempre tem gente nova entrando, e as pessoas às vezes não entendem. E também às vezes nem querem entender, né? Eu já falei que eu estou ficando muito bonzinho, porque normalmente eu respondia mais grosso. Mas os celulares na mesa, gente, são a forma que nós encontramos para fazer com que vocês, que as pessoas que estão participando da transmissão, participem. É uma maneira da gente conseguir ver as perguntas, os comentários, os questionamentos, os posicionamentos e colocar para que a gente discuta como um grupo de estudo mesmo. A gente até começou a transmissão quando... Até na hora da oração, Alexandre? Até na hora da oração, porque na hora da oração é que agora eu estou bloqueado, gente, 2 meses. Mas enquanto a Ana está fazendo a oração, é a hora que eu consigo compartilhar antes da gente começar o estudo efetivamente. Então, eu entendo, muitas pessoas acham estranho, olha que esquisito, tem um celular na mesa mediúnica. Primeiro que não é mesa mediúnica, a toalha não é branca, é uma toalha azul. Nós já tivemos garrafa vermelha, camiseta roxa, camiseta preta, hoje eu estou de branco, mas a camiseta nossa
é preta. Então assim, gente, por favor, né, vamos nos preocupar com o conteúdo, com o estudo. Quem realmente está interessado, está se colocando à disposição de ficar 1h30 na frente de um celular, estudando doutrina espírita, acredito eu que esteja realmente querendo estudar a doutrina espírita, nos ajudar principalmente. Que é o que eu falo, quando nós iniciamos essa ideia, nós só transmitíamos. Então ficava normalmente os dois patetas, eu e a Ana, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e vocês assistindo. Quando nós resolvemos fazer essa participação, inclusive foi quando deu um aumento muito grande na nossa página em relação ao estudo, é que nós entendemos que hoje nós estamos com 50, ontem nós tínhamos 100 e poucas pessoas ao vivo participando, questionando. Então, na verdade, nós estamos num grupo, eu sempre falo que é pelo menos que toda semana com a gente, 50, 60 pessoas. E são realmente pessoas que estudam com a gente. Então, assim, quem não concordar, gente, quem não gosta, tem um monte de outro canal. Tem um monte de coisa bacana na internet fazendo doutrina espírita. Eu sempre divulgo, nós divulgamos. Casa de Fraternidade, a gente compartilha a palestra deles de segunda-feira, não tem ninguém com celular na mesa, porque é só palestra. A Jamile tem de quarta-feira no mesmo horário, também não tem celular na mesa, é só palestra. Tem muita coisa bacana. Assim, e nós não vamos mais nos preocupar e justificar, porque nós acreditamos realmente no trabalho que nós estamos fazendo e o retorno que nós temos tido tem sido realmente muito positivo. Então, quem realmente se incomoda a ponto de não achar correto, de não nos julgar, não participe, porque isso vai vir uma obrigação, tanto que a gente elogia a vibração positiva, bacana que a gente recebe, de repente, para vocês é uma coisa que não está sendo agradável, porque vocês estão prestando atenção mais no celular que nós estamos usando para responder do que no estudo, e para nós também fica uma coisa desagradável escutar uma crítica que não é verdadeira. Nós usamos realmente isso, não entendo como um desrespeito, muito pelo contrário, nós respeitamos demais a espiritualidade, a doutrina espírita e o trabalho que nós fazemos. Então, assim, as pessoas que estão com a gente há muito tempo já sabem disso, as pessoas que estão ouvindo esse meu desabafo de novo, me desculpem, mas é necessário, porque nós ouvimos já 2 ou 3 pessoas de novo há pouco tempo, e então, assim, não é prepotência, não é arrogante, muito pelo contrário, nós divulgamos várias outras páginas que têm um trabalho muito bacana, muito melhor até do que o nosso. Se isso incomoda, nós realmente não temos como parar com isso. E aliás, vou mais longe, não sei nem se nós temos a intenção de parar com isso, porque outro dia a Ana justificou para uma pessoa que nós não temos outras pessoas atrás do celular fazendo isso, e eu continuo afirmando que eu prefiro que, em vez de ter mais 2 ou 3 pessoas atrás da câmera fazendo esse trabalho para nós, prefiro que essas 2 ou 3 pessoas estejam na mesa estudando com a gente, tá? Então, provavelmente, enquanto a gente estiver à frente do trabalho e estiver aparentemente atendendo às expectativas das pessoas que nos ajudam, que participam no estudo e na palestra, nós vamos continuar fazendo. Então, eu vou justificar, a Ana justificou isso para uma pessoa e nem isso eu não concordo. Se nós tivéssemos a oportunidade de ter 2 ou 3 pessoas por trás do celular, não é câmera, gente, é um celularzinho, eu preferia que essas 2 ou 3 pessoas estivessem na mesa, discutindo, estudando com a gente também, em vez de ficar manuseando um celular ou um microfone ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Nós criticamos tanto, né, essas bobagens e às vezes a gente se apega em coisa tão pequena que nós perdemos 5 minutos que nós poderíamos estar dando risada ou falando de coisa edificante. Nós temos que justificar em relação a isso. Então, aos que não gostam, nos desculpem, mas nós vamos continuar, porque é a maneira que a gente tem para fazer e que até agora tem funcionado, tá bom? E é o que eu falei, na própria página do Amigos do Bem, tem várias outras páginas que fazem trabalhos parecidos e melhores do que o nosso, tá bom? E a melhor parte da crítica é me chamar de mocinha que fica no Mocinha a melhor. Então, a parte que eu mais gosto. Tem uma mocinha que fica no celular. Edmilson, eu vou ter que fazer esse comentário. Grande problema, as pessoas não gostam de estudar, querem ir para a casa espírita só para palestra e passe. E olhe lá, viu, Edmilson? Mas eu não vou
estender o meu comentário, porque senão uma das pessoas vai achar que é diretamente para ela, e talvez, né, para ela e para as outras. Mas Rodrigo está aí. O Rodrigo falou que todo mundo gostou do nosso tumulto lá no sábado. Que bom, né, Rodrigo? E você viu que o Wellington meteu um texto hoje parecido também, viu, Rodrigo? As pessoas parece que estão questionando, estão começando a engatinhar nos questionamentos, no aprofundamento de doutrina espírita, em vez das coisas fantasiosas. Então depois, se você não leu, Rodrigo, lê o texto do Wellington, que vai ajudar no que a gente conversou no sábado lá, e segundo você, as pessoas gostaram. Eu achei que os caras fossem excomungar nós do movimento espírita. Se pode isso, não sei. Mas eu achei que os caras fossem. Karina. Quem? Karina. Acá. Que Karina? Minha cunhada? É. Karina, boa noite. Agora chegou no final, mas depois tem à disposição a palestra. Obrigado por estar participando. Gente, a Ana vai fazer a oração final. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Edmilson. Rodrigo, leia o artigo do Wellington, todo mundo, aliás, né? Quem quiser, leia o artigo do Wellington, que ele está falando muito do que nós discutimos lá na rádio, no programa Momento Espírita de sábado. Tá bom? Obrigadão. Agora você pode desligar o celular para fazer oração. Deixa eu cutucar. Desliguei, tá? Sentimento de gratidão por mais uma noite, por falarmos na palavra de Jesus, por entendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, né? Somos tão pequenos ainda, mestre, perto da sua grandeza, e que nos acalenta, como Edgar disse ontem, e que a gente não tem a menor ideia do tamanho do seu amor. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão pela oportunidade das pessoas que estiveram conosco de longe, mas que a energia chega, que a gente tenha conseguido levar essa energia de bem, de amor para os desencarnados que aqui vieram em busca de um pouquinho de conhecimento, de um pouquinho de paz, de refrigério para suas dores, ou da nossa energia positiva, que esses nossos irmãos, amigos, sejam encaminhados para a espiritualidade nesse momento, a lugares que vão aprender, que vão ser recolhidos, que vão ser atendidos. Gratidão, Pai, pela oportunidade do trabalho, não só da palavra, mas do trabalho do Espírito, do trabalho de vibração de amor. Eu peço nesse instante, Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele que cuida de cada um, sabendo que você sabe de nossas dores, dos nossos problemas, nossos desconfortos, problemas espirituais e problemas físicos, que cada um receba nesse momento, que o Senhor ajude a fluidificar essa água junto com os nossos amigos espirituais aqui, colocando o remédio necessário que cada um necessita. A todos que estão em casa, também, que a espiritualidade amiga coloque o remédio necessário nessa água, trazendo conforto ao corpo físico, trazendo claridade e leveza à vida, claridade à mente e aos pensamentos, claridade e leveza ao modo de viver no trabalho, no dia a dia, na nossa família, mais amor, mais compreensão. Que seu amor nos sustente e nos ampare sempre. Gratidão, mais uma vez, e que essas vibrações se estendam para os nossos lares, para os lares dos nossos amigos, para os lares necessitados, os hospitais, as pessoas que necessitam, as pessoas que têm dores físicas, que sejam colocado o remédio necessário na água de cada um, Senhor. Agradecendo mais uma vez por todo o amparo espiritual que temos, nós então encerramos o trabalho de hoje. Que assim seja. Tá, a Valéria também está falando disso. Só fazer um agradecimento, né?
Vocês estão vendo que as artes estão dando uma mudada e tal. É a filha da Valéria que está fazendo, tá? A Carol. Aliás, esse novo de hoje foi a Carol que fez. Carol Pisato. Carol, não pode adicionar ela que o namorado fica bravo. Mas é Carol. Não falei para adicionar ela, olha, não complica a minha situação.